É só acessar o Você que acompanha o Portal Primeira Página, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Política de Primeira. Antes da gente começar a se apresentar, propriamente falando, já vou fazer um pedido especial para você curtir essa página, curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal para receber as notificações aí do Política de Primeira, do Portal Primeira Página e ficar bem atualizado no que nós estamos levando ao ar aqui toda semana. Muito obrigado pela sua audiência aqui no podcast. Eu sou o Fabiano Arruda, estou ao lado do Henrique Chuto mais uma vez. Chuto, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Ótimo, animado por mais uma conversa. Isso aí, tem sido assim. Muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Hoje nós vamos conversar com o deputado federal Wander Lobé, deputado do PT. Muito obrigado pela companhia, pela presença, deputado. Obrigado, eu que essa oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, o deputado Wander Lobé foi eleito deputado federal em 2002 e desde então reeleito sucessivamente até o atual mandato. São 6 mandatos consecutivos, né? Um dos principais nomes do Partido dos Trabalhadores há bastante tempo aqui em Mato Grosso do Sul. Foi secretário de Infraestrutura no governo do estado, na gestão do Zeca do PT, ainda com o Zeca no comando, né? Foi secretário de governo, recentemente foi coordenador da bancada federal. É um cargo que me parece que o senhor ocupou naturalmente até recentemente, né? E chega para esse bate-papo, e antes de... A gente começou falando da sua trajetória até onde o senhor está, a gente gostaria de voltar um pouquinho da origem também. É um assunto sempre interessante. Como é que foi a sua entrada na política? Como é que o Wander Lobé despertou para a política ao longo do tempo? Bom dia, Chuto, bom dia, Fabiano, né? Eu comecei muito jovem, com 16 anos. Na verdade, eu saí de Porto Murtinho em 78, e fui, antes da enchente, e fui para Cuiabá, morar com uma tia minha, estudar. Fui estudar lá no Colégio dos Padres, São Gonçalo, que é o mesmo daqui do Dom Bosco, né? E aí eu fiquei 2 anos lá, voltei de lá na enchente, e assim, o que me despertou era um professor de filosofia, um padre. Nós estávamos em pleno regime militar, estava surgindo o Lula, então ele introduzia na aula de filosofia, né? Essa coisa sutilmente, depois você vai criando consciência política, você vai construindo os movimentos que foram, que ali foi meu começo do meu contato. Aí eu venho para cá, mudamos para cá, teve enchente, e nós fomos morar aqui na Sargento Amaral. Meu pai tinha uma casa aí, que era militar, eu, minha avó, que é mãe do Zeca, e o Zeca morava, era do Banco do Brasil, morava em Ourinhos, Assis. Fazia economia em Assis, o funcionário veio transferido para cá, por causa da enchente. A gente morava, era quase uma república, né? E ali o Zeca veio de lá também para construir o PT aqui, ainda formar na fundação do PT. E eu fui um dos que, junto com ele, construímos o partido, desde a fundação, daquela coisa de ir lá no município, bater na porta de cada um para fazer as filiações. O Mato Grosso do Sul contribuiu com o PT Nacional, que na época, para você ter a legalidade, a legalizar o partido, você precisava ter, me parece que era 2/3 dos estados brasileiros, e um desses estados com tantos municípios, com número de filiados, aquela burocracia toda, a documentação toda, e nós preenchemos aqui, contribuímos, né? E eu era o Antônio Carlos de Oliveira, que tinha sido eleito em 78, deputado federal, que foi um dos 8 deputados que foi na construção do PT, né? Era daqui o Antônio Carlos de Oliveira. E aí eu e o Zeca, eu fazia movimento secundarista, comecei no movimento secundarista. E o movimento estudantil me despertou muito, ali que eu comecei a minha formação política. E interessante, todo esse processo eu acabei construindo, diferente do Zeca, do Kemp, da Gleice, dos nossos atuais deputados. Todos eles foram candidatos a vereador, perderam, foi deputado, perdeu, ganhou, né? O Zeca perdeu para vereador, perdeu para deputado, depois que ganhou as eleições. Eu não, eu fui da máquina partidária. Tanto é que eu acabei coordenando praticamente todas as campanhas do Zeca, eu coordenei desde a de vereador de 88 até 98. E ó que foram muitas. 92, quando nós elegemos em 90, foi o primeiro deputado federal, nós éramos os sindicatos bancários. Eu saí, fui com ele coordenar o gabinete dele. 92 ele foi candidato a prefeito. Nós por 1,5, não sei se vocês lembram,
não fomos para o segundo turno com o Juvencio, foi a Marilu. E a Marilu, ela acabou indo para o segundo turno em função do impeachment do Collor, quando ela falou, por amor a Campo Grande, eu voto sim. Aquilo ali embalou e levou ela para o segundo turno, nós acabamos não fomos para o segundo turno, por 1,5%. Aí em 96 a gente fez aquela campanha memorável, não sei se vocês lembram, que nós ganhamos no primeiro turno e perdemos 411 votos. Essa eleição ficou na história, né? Na história. E eu tava. Aí eu era o coordenador da campanha e era o presidente do partido, do diretório municipal. Quando terminou as eleições, perdemos tal. Nós fizemos 4 vereadores em Campo Grande. Eu chamei o Zeca, conversando com ele, falei, nós temos que nos preparar que o PT vai fazer uma pressão muito grande para ser candidato a governador. Mas, deputado, antes de só falar dessa campanha de 98, né, para o governo do estado, o senhor contou uma história antes aqui de que numa conversa com Lula não queria o Zeca como candidato? Verdade. Não, mas isso foi em 98. Aí em 90 a gente preparou a campanha, assim, falei, Zeca, até para não ser, que era difícil, tinha saído uma eleição majoritária, perdemos em 96, por mais que politicamente nós saímos muito forte. A gente construiu os 2 anos em função do resultado, aquela coisa assim, no imaginário do povo de Campo Grande, e ficou, Fabiano e Chuto, ficou aquela dívida do povo de Campo Grande com o Zeca. E a gente falou, nós temos que trazer o PDT nessa aliança. Aí nós fomos buscar o Collor, Moacir Coll. E nisso o Lula veio pescar conosco em 98, lá em Porto Murtinho. Aí fomos pescar, ele e outros companheiros do PT, Sigmaringa Seixas, que depois foi deputado do PT, né? Aí a gente pescando, ele lá na conversa, ele falou, pô, Wander, ajuda a convencer o Zeca. O dia que Jacaré votar, vocês vão ganhar eleição, porque é muito difícil, um estado conservador. Nós só tinha a prefeitura de Porto Murtinho e de Mundo Novo, que a Dorcelina, que depois, né, mataram ela. E aí a gente acabou contrariando o Lula, reunimos as condições, conseguimos trazer o PDT. O PT naquela época era muito mais fechado, muito mais duro, né? Era só a Frente Brasil Popular, o PDT era tido como partido de centro na época, né? E a gente conseguiu construir dentro do partido essa aliança com o PDT, trouxemos o Coll, que era um empresário, produtor rural, e fizemos uma campanha memorável. Acabamos indo para o segundo turno, tiramos o Pedro, né? E no segundo turno a gente ganhou o coração do estado todo, fizemos o Baixa teve menos voto do que ele teve no primeiro turno, e ganhamos eleições. Aí eu viro secretário de governo, chefe da Casa Civil. Essa trajetória, então, assim, na verdade, o PT daqui contrariou não foi um pedido, mas foi uma... Eu brinco sempre que o Lula não acerta todas, né? Essa ele errou, feio, né? Assim, é claro que ele, no maior carinho que ele tem pelo Zeca, ele querendo, né? Achava que o Zeca naquele momento era mais importante ser federal, para reforçar uma bancada que ele queria federal, né? E não é verdade, né? Foi uma loucura, se você pegar no aspecto assim de olhar o cenário, aquela coisa toda, sem 2 pequenas prefeituras, sem governar, experiência administrativa, que era o que eles nos cobravam muito, né? E fizemos, vamos ser sinceros também, as marcas do desenvolvimento desse estado, até hoje, elas se sustentam em cima do que nós deixamos. Nós pegamos um estado que tinha 8 folhas atrasadas. O estado estava um caos, a infraestrutura um caos, a estrada você não rodava, caminhoneiro não queria entrar no estado. Nós criamos o Fundersul. Nós criamos um fundo social. Eu brinco até com o Rídio, que o Rídio era o presidente da FamaSul. O Rídio entrou com uma ADIM, a ação de inconstitucionalidade do Fundersul. 13 anos depois, foi julgado no Supremo e reconheceu como constitucional a lei. E você pensa esse estado sem o Fundersul hoje. O Fundersul é algo em torno de 1,5 bilhões de reais. Ano, né? Né? E era um fundo social, esse aqui não tinha cultura, nós criamos o fundo da cultura e do esporte. E hoje se sustenta em cima desses 4, a capacidade. Sabe por quê? Vou falar para vocês, o Estado, para cada R$1 que arrecadava, 0,78 centavos era vinculado, né, com a dívida, com os poderes, com a educação, com a saúde. Então sobrava para 17% para investimento. E o Fundersul é um dinheiro que era carimbado para infraestrutura, né? E foi uma articulação muito minha como secretário de governo, com a Assembleia Legislativa, né?
convenceu Londres, convenceu o seu Zé Teixeira na época, foi um baluarte importante, que ele era produtor rural, tinha credibilidade. Eu chamei, eu era o secretário, e falei, ó, nós só temos uma saída, o Estado está quebrado. Ou nós se juntamos todos, né, independente de cor partidária, e o que é o compromisso que o governo faz? Que o plano de aplicação dessas obras vai ser discutido com a Assembleia. E foi. Tinha um conselho que administrava, acompanhava os investimentos, inclusive com a Federação da Agricultura, com a Associação de Campo Grande, aqui dos criadores de Campo Grande. Ou seja, isso foi uma construção com todo mundo que nos permitiu chegar e viver esse momento que o Estado vive. Né, que eu acho que é muito importante isso. E é claro que depois veio o André, melhorou, o Reinaldo, mas os pilares do desenvolvimento desse Estado, e a história tem que reconhecer isso, deve-se aos dois governos do governador Zeca, sem dúvida nenhuma. Deputado, o senhor mencionou agora, então, uma trajetória de anos naquela estrutura político-partidária, sem mandato, até que o senhor, então, entra no governo com uma função executiva. E aí que surge a condição de o senhor ser eleito a deputado federal pela primeira vez, essa construção no executivo que deu essa possibilidade para o senhor construir essa carreira. Sim, já eu nunca deputado. tinha sido candidato, assim, nem assim para contribuir com o partido, eu sempre fui quem coordenou. Aí, estava terminando o primeiro governo do Zeca, eu fiquei ficando muito amigo do Dr. João Leite Schmidt, você deve conhecer, sim, que sim. é um baluarte da política. E ele falou, você é um menino novo, você precisa de um mandato. Né? E eu já entrei candidato no último ano, não foi aquilo que eu construí, sabe? Eu sempre gostei dos bastidores, da estratégia, eu sou um cara fissurado em números, em pesquisa, sabe assim, em cenários, né? Então, aí eu fui organizar minha campanha, e eu estava falando, tem algumas coisas que ajudam mas ao mesmo tempo atrapalham. Acho que isso é legal. Né? Eu podia ser o secretário, eu podia ser candidato ao Senado. Eu era um cara que tinha muita força política. Eu tinha, assim, como secretário de governo, 18 deputados dos 24 apoiavam o governo. Né? Mas eu fui buscar o Delcídio, porque nós precisávamos ampliar para a reeleição do Zeca. Né? Trazer o Delcídio para ser o candidato a senador, que esse estado é um estado conservador, não dava para a gente ter, já estava o Egon com um candidato a vice, uma chapa pura. Né? E a minha relação familiar com o Zeca e aquela coisa de você ser muito realista, falei, pô, eu posso atrapalhar como sobrinho dele, ser o candidato a senador da mesma família. Eu resolvi ser federal. Né? Tanto é que eu fiz 101 mil votos. Eu fui o primeiro deputado federal que passou a barreira dos 100 mil votos. Até então ninguém, o Benhur tinha sido em 98 com acho que 90 mil votos. Né? Eu tive 101 mil votos, o mais votado da história do Mato Grosso do Sul e o quinto dos 513 deputados, só 5. Esses 101 mil votos correspondia a quase 11% dos votos válidos aqui do estado. A proporcional é grande, né? Muito. Deputado, então, essa questão que o Fabiano levantou agora de ser secretário do tio, né? Tio Zeca do PT, ajudou a alavancar essa eleição para a Câmara, mas também houve momentos, pelo que a gente está entendendo, em que esse parentesco também atrapalhou a sua vida política, né? Sim, muito assim, em função dessa coisa de você não querer fazer uma coisa, não, porque a minha relação com o Zeca, ela é política, claro, me orgulha muito de ser sobrinho da família, né? Mas isso no PT às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? E mais, né? Para não contaminar ou não passar aquela coisa, tá aí o tio e o sobrinho, um é candidato a governador, outro senador, eu abri mão, né? Poderia pleitear naquele momento, tinha as condições políticas para isso, né? Mas acho que fiz certo, correto, não me arrependo, né? A gente reelegeu o Zeca. Fizemos 3 deputados federais do PT, eu, o Bife e o João Grandão. Fizemos uma bancada de estadual, né, e elegemos o primeiro senador. Aqui, o PT nunca tinha tido um senador. Delcídio, que era um desconhecido, ganhou do Pedro Ossian, que era o favorito. Na época, o Pedro e o Rames. O Rames era presidente do Senado. Né? E por isso que eu estou muito contente, que eu sabe, historicamente, o presidente da República sempre fez um senador. Aqui no estado. Se você pegar lá em 94, o Fernando Henrique fez o Lúdio Coelho, que era do PSDB, que não era senador, né? Tirou quem? Rachid Saldanha Dersi.
8 anos depois, o Lula fez o Delcídio. 8 anos depois, a Dilma reelegeu o Delcídio. E 8 anos depois, o Bolsonaro fez a Soraya, que era uma pessoa desconhecida. Né? Ou seja, por isso que eu estou animado com esse espaço que se tem. Isso nos remete à segunda questão aqui, né? Porque isso já nos coloca um cenário aqui de bandeja, que é essa projeção. O senhor tem como meta ser candidato ao Senado? Depois de 6 mandatos como federal? Ninguém é candidato de si mesmo, né? Mas por essas histórico. Informações, esses históricos, eu acredito muito, vou falar para vocês. Eu acho que tem um espaço enorme aqui para a gente fazer um senador. Né? E acho que o meu perfil preenche esses requisitos. E hoje no PT é uma unanimidade a minha candidatura para o Senado e a reeleição do presidente Lula. Isso que é o estratégico para nós. A questão de candidatura a governo, se vamos estar com uma aliança ou vamos estar com uma candidatura própria, é consequência do que nós vamos construir daqui para frente. E vai passar agora pela eleição do PED, que eu sou candidato a presidente. Né? Espero ganhar as eleições dia 6 para construir dentro do PT a estratégia que nós queremos para as eleições do ano que vem. Mas eu quero ser candidato a senador. Claro que eu não vou ser candidato de mim mesmo, precisa construir isso primeiro internamente do PT, depois ter o aval do presidente Lula, aval do governo federal, né? Precisa ser candidato também da estrutura do governo federal aqui. Né? E claro que o governo do Estado, a eleição para o Senado, ela é estratégica para o presidente Lula. O presidente Lula tem que tomar muito cuidado, que ele não pode perder, ele tem que ter aliados do PT e aliados nessas eleições como candidato a senadores, para que a direita não faça 2/3 do Senado com candidatura pura deles, né? Que isso pode dificultar um segundo governo nosso. Vamos, assim, voltando a essa questão do Senado, a gente tem algumas questões agora interessantes para poder debater, conversar, ver a sua avaliação, deputado. Existe um cenário hoje em que os partidos de centro-direita estão se articulando para fazer uma maioria no Senado. Verdade. A mídia nacional tem vinculado, a gente não sabe até que ponto isso avançou ou vai avançar, mas que teria interesse em lançar, por exemplo, a candidatura da ministra Simone Tebet, até para contrabalançar essa frente do centro-direita. No caso da ministra que hoje está na base do PT, no governo do PT, se lançar candidata ao Senado, o senhor recuaria ou o senhor manteria a sua candidatura? Primeiro, Chuto, deixa eu te falar, nós temos que fazer, reconhecer o papel que a Simone cumpriu na eleição. Eu sou muito grato, o PT é muito grato com ela no segundo turno das eleições do presidente Lula. Né? Coragem, ela tomou a decisão, apoiou Lula. Ela está num ministério que é estratégico, né? E o Lula tem um carinho muito especial pela Simone, né? Claro que a Simone tem que definir se ela quer ser candidata ou não. São 2 vagas. Hoje nós temos no PT o seguinte: eu sou candidato a senador pelo partido. Nós vamos construir isso até o ano que vem. São 2 vagas, pode ser eu e ela junto candidatos, não tem problema. Teria problema. Nós temos que avaliar até lá se é melhor ter 2 candidaturas ou uma candidatura. E qual que é a estratégia que ela vai querer adotar também na campanha dela. Né? Eu sei que ela tem definida 2 coisas, que ela tem falado publicamente, que ela apoia o Lula para presidente e apoia o Riedel para governador. Né? Então, claro que nós temos que ver, o Riedel vai querer, nós com ele, vai apoiar o Lula ou vai ter um espaço na campanha dele, na aliança com ele para o Lula, porque isso é condição para nós ficarmos juntos. Né? Por melhor relações que nós temos, e nós temos uma excelente relação com o governo Riedel, nós estamos no governo Riedel, nós fomos determinante na eleição dele no segundo turno, naquela eleição contra o Capitão Contar, e ele reconhece isso, e nós entramos pela porta da frente, mas se tiver que sair, nós vamos sair também pela porta da frente, vamos construir um projeto, uma candidatura, que nós historicamente nós sempre tivemos candidaturas ao governo aqui no estado. Né? E eu quero ser presidente, voltar a ser presidente, para utilizar de toda a experiência que eu construí nesses 23 anos como deputado federal e com a experiência partidária que eu tive, que foi toda a minha formação, para construir a estratégia para o ano que vem. Mas no caso, se fosse uma estratégia definida pelo presidente de que a candidatura ou a candidata do governo ao Senado aqui em Mato Grosso do Sul fosse Simone,
o senhor veria condições de recuar, de ser candidato a deputado federal de novo, ou o senhor já é um caminho que o senhor não cogita hoje? Não, hoje eu sou candidato a senador. Eu acho que o presidente Lula, no máximo que ele vai chegar e pedir, se eu bem conheço, é que o PT dê o segundo voto para ela. Que é legítimo, isso não teria problema. A gente dá o segundo voto para ela. Né? Não acredito que o PT nacional vá querer tomar uma decisão de tirar o direito do PT aqui no estado de ter um candidato a senador. Né? Eu acho que no mais, e acho que isso não teria problema, a gente descarregar o segundo voto, trabalhar o segundo voto com ela. Né? Mas claro, que eu também não sou candidato de mim mesmo. Nós vamos estar vendo como que o governo do presidente Lula vai chegar o ano que vem, né? E aí nós podemos falar mais sobre isso, e também ver se a ministra Simone, né, ela de fato vai ser candidata. Ela até agora também ela não assumiu que ela é candidata. Então, eu acho que a gente tem que ir dialogando e conversando. Eu acho que tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Tem muito tempo ainda, deputado. Tem muito tempo. Deputado, o senhor também tocou em um assunto que a gente quer também ouvir do senhor, a sua avaliação. Cenário atual. Hoje no estado, o PT faz parte da base do governo Riedel, né? Ocupa vários cargos ali. Existe uma pressão de uma parcela do partido que já quer o rompimento, já quer que o partido saia da base, enfim. Mas a permanência na base depende de uma decisão do governador Riedel sobre se vai apoiar ou não o Lula na reeleição. Seria mais ou menos isso? Existe um deadline, um prazo para esse... Ou está em aberto? Bem, eu acho que nós estamos fazendo os debates internos no partido, né, eu tenho participado como candidato a presidente, para a gente calibrar a nossa estratégia. Né? Eu sou daqueles que acham que paciência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Né? Então, claro que é natural, tem uma parte do partido que faz uma pressão, que defende um ponto de vista político de sair do governo. Né? Eu sou daqueles que acham o seguinte, vou falar aqui para vocês, né? Eu entendo que nós temos que ter muita paciência. Porque é estratégico a nossa entrada no governo Riedel? Por dois motivos. Primeiro, porque nós ajudamos a ganhar. Né? E ele reconheceu isso. Segundo, que tem uma disputa das ações do governo federal. Claro que e nós estamos contribuindo. Eu acho que aqui, eu falo que o PT no Mato Grosso do Sul, ele só ganhou o governo porque nós sempre fomos ousados, desde a aliança com o PDT em 98, dessa coisa toda de ter enfrentado o Lula naquela candidatura que o Lula não queria que o Zeca fosse candidato, né, e a gente contrariou. Aqui nós precisamos, eu acho que a nossa ida para o governo foi correta. E o que eu vejo? Porque as ações do governo, você mesmo estando do governo, queira não, tem a institucionalidade. Os recursos federais passam direto pelo Estado ou pelos municípios. Então, para você capitalizar isso, e ainda mais aqui nós temos uma disputa, que queira ou não, a Simone é uma ministra importante, estratégica, ela ajuda a canalizar os recursos, e nós dentro do governo a gente tem feito de tudo para se apropriar e ajudar o Riedel para trazer. São mais de 30 bilhões de investimento nesses 2 anos e meio do Lula, em todas as áreas. Está aí a questão do corredor da saída para o Pacífico. Agora, o DENIT, só para vocês terem uma ideia, o DENIT lançou o edital, nós vamos fazer, já para fazer do projeto da duplicação que o DENIT vai fazer daqui a Sidrolândia e daqui a Terenos. Isso é estratégico dentro desse cenário, como foi a concessão da 262 de Três Lagoas a Campo Grande e de Bataguaçu a Nova Alvorada, que juntando com a 040, porque você não pode pensar num corredor na saída para o Pacífico achando que só a ponte de Porto Murtinho ou só a 267 que vai resolver. Você tem que essas artérias, essas rodovias, elas são estratégicas para esse cenário que a gente desenha de tirar nossas exportações lá por Porto Murtinho, né? Mandar, seja pelo rio, pela hidrovia ou pela ponte, pela rodovia, né? Então, é estratégico. Então, o governo tem muita clareza. E esses investimentos a gente tem disputado. Tanto corrido, porque às vezes o governo esconde um pouco. É normal isso, né? Eu que estou fazendo, mas 80% dos investimentos são do governo federal.
Né? E é estratégico. E o governo Rídio ganhou muito com a nossa presença do governo. Ele reconhece isso. E para nós também. Isso tem nos permitido a gente atender setores que foram estratégicos na eleição do Lula, que é o setor da agricultura familiar. Hoje nós estamos aí na Agraer, nós junto com o INCRA, junto com o MDA, construindo as políticas públicas para chegar nesse eleitorado que foi quem sustentou a campanha do Lula 2 anos e meio atrás. Claro que isso só não resolve o nosso problema para a eleição futura do ano que vem. Nós temos que dialogar com o setor produtivo. Eu acho que o governo Lula começa a baixar o juro a partir de agosto, setembro, chegar num juro real, que precisa, não tem como, do jeito que está a economia, com o controle da inflação, com as reservas que nós temos, né, com o crescimento do nosso PIB no primeiro trimestre, a gente não baixar o juro, vai ter que baixar, e vai baixar, pode ter certeza absoluta que vai baixar. O presidente Lula chamou nós, uns 90 dias atrás, pediu para sair todos os assessores, ficou só os deputados. Ele falou assim, reservadamente, falou, vou falar aqui para vocês, eu estou no meu terceiro governo, meu terceiro governo vai ser melhor que os 2 primeiros. E ele saiu nos 2 primeiros com 80%. Vai ter muitas entregas e vai ter, os números são ótimos. Eu vou confessar um negócio para vocês aqui. O cenário que se desenha, nós estamos falando em cenário. Isso não significa que a minha verdade seja absoluta. Sim. Eu desenho um cenário pela conjuntura internacional, pelos erros que o Trump está cometendo, pela capacidade que o presidente Lula tem de entender a geopolítica, que nós estamos e vamos nos beneficiar muito. Você pode falar, mas hoje as pesquisas apontam. Eu ia dizer justamente isso. Retrata esse momento. Porque a fala do senhor, embora seja a de quem está no governo e quem acompanha o PT e o presidente Lula há muito tempo, ela nesse momento ela é muito deslocada porque as pesquisas mais recentes trouxeram uma rejeição muito grande do presidente. Mas ao mesmo tempo tem uma outra pesquisa que você pergunta individualmente, as pessoas reconhecem que a vida dela melhorou, que a economia está indo bem. Onde que nós estamos errando? Na minha opinião, na comunicação. Nós não estamos sabendo nos comunicar. A hora que ela fala no coletivo, aí ela tem uma outra avaliação. Eu acredito, estou falando em cenário, claro, por tudo isso, se nós baixarmos os juros, se nós renegociar a dívida aí que estamos renegociando dos produtores rurais, que é outro, né? Nós resolvemos um problema aqui no estado, daquela fazenda que há 28 anos, que era emblemática, lá de Antônio João. Uhum. O presidente comprou ela, entregou para os indígenas e ao mesmo tempo resolveu um problema de uma família que estava lá 28 anos naquela amargura, né? E passou, a filha da dona da fazenda ficou 4 anos com o Bolsonaro lá no Ministério da Justiça. Eu até encontrei eles, eu ajudei, eles sabem que eu ajudei. Falei para eles, sabe por que saiu? Porque para resolver um problema como esse, tem que ter alguém que tenha autoridade com os dois lados. E essa capacidade, é nisso que eu aposto que o ano que vem, 20%, como o Brasil está dividido, mas tem 20% que eu não tenho dúvida que vai ser mais racional, que vai olhar o que está acontecendo no mundo todo, como que foi esses 4 anos, vai ser uma disputa de comparação, na minha opinião, às eleições do ano que vem, e por isso que eu quero ser candidato a senador, porque eu vejo nesse cenário que nós vamos chegar muito forte. E se você pegar o histórico, só perde eleição e reeleição se o cara for muito ruim. E o presidente Lula não é. Se você pegar, ele se reelegeu, o Fernando Henrique se reelegeu, ele se reelegeu, a Dilma se reelegeu, só o Bolsonaro que não se reelegeu. Se você pegar aqui no estado, Zeca se reelegeu, André se reelegeu, Reinaldo se reelegeu. Ou seja, queiramos nós ou não, a reeleição ela beneficia quem está com a caneta. Sabe por quê? Porque o cara só não pode sair na fotografia lá nas entregas das obras. Ele é ordenador de despesa, ele que contrata, ele que paga, ele que toca, os secretários são todos dele. Então, tem uma diferença, tem um peso muito forte. E segundo, eu acho que a direita não unifica em torno. O estrelismo do Bolsonaro, haja visto que ele está querendo levar um filho dele lá para Santa Catarina para ser senador, né? Eles não unificam. E eu acho que o candidato, o governador de São Paulo, que é o candidato em tese, que pode unificar, na minha opinião, o candidato mais competitivo, isso na minha opinião, eu acho que ele é novo, ele não vai trocar o governo de São Paulo, uma reeleição que ele tem, até certa forma, mais fácil, para um enfrentamento com uma pessoa como Lula.
Eu acho que ele viu o que aconteceu com o antecessor dele, que foi prefeito, 2 anos depois foi governador, se elegeu governador, 2 anos depois, 4 anos depois foi candidato a presidente e perdeu, nem foi para o segundo turno. Então eu acho que esse cenário nos favorece muito. Essa questão da polarização, deputado, eu queria entender uma coisa. A gente faz cobertura política há muitos anos aqui, né? A gente acompanha a política aqui. E o Estado que elegeu 2 vezes o PT para o governo do Estado, 2 mandatos do Zeca, também do senador Delcídio, 2 vezes, né? Nas últimas eleições, ela tem virado o foco mais para votar em candidatos de centro-direita. O que aconteceu com aquele eleitorado do PT que já elegeu, como disse antes, 2 vezes o governador do Estado, 2 vezes senador da República? O Chuto, eu tenho entendimento, esse Estado com esse país, 1/3 é de centro-esquerda, centro-esquerda e esquerda, 1/3 é de centro-direita e 1/3 é de centro. Você pode olhar, quando nós ganhamos em 98, eu falo para o pessoal do PT, nós ganhamos com o voto do pedrismo. Na época, os adesivos de quem votou no Pedro, não sei se você lembra, o Baixa deu uma entrevista infeliz lá na frente do TRE, dizendo o seguinte, que ele não queria o apoio do Pedro. O pessoal do Pedro fazia uns adesivos, naquela época não tinha mídia social, né? E fazia uns adesivos assim, votei Pedro, voto Zeca. Não falava que votava no PT, né? E descarregou tudo no Zeca. O Reinaldo contra o Delcídio. O Delcídio estava em primeiro, disparado. Estava em primeiro. Né? O Reinaldo juntou o centro, a direita, e depois o centro todo, que estava uma boa parte com o Delcídio, descarregou no Reinaldo. Então, nós temos que entender, estou falando à esquerda, e o Zé Dirceu é muito feliz nessa entrevista que ele deu para a Globo News, né? Ele dizendo isso. Nós somos um governo de esquerda, mas nós temos um Congresso que é de direita. O União Brasil está no governo do presidente Lula. O PP está no governo, tem ministério do governo do presidente Lula. Republicano também? Republicano. E é um parto, eu estou lá. O que é você administrar para você aprovar? Nós vimos agora na questão dos vetos. Né? Agora o presidente Lula tem essa capacidade, essa diferença. Ele sabe lidar com o Congresso e sabe lidar com o Judiciário. Coisa que a Dilma errou muito e que o próprio Bolsonaro errou demais. Então, porque você tem que ter essa compreensão. Você não vai... Agora, aquilo que é estratégico, o governo aprovou tudo nesses 2 anos e meio até aqui. E eu acho que o governo tem que levar o máximo. E se puder levar, até porque, independente, o que vai acontecer, na minha opinião, no que vem? O presidente Lula tem clareza que ele precisa entrar nesse voto, numa parte do centro. Porque ele sabe que só com a esquerda ele não ganha. E com esses ministérios na mão, cada estado vai ter sua realidade, sua conjuntura local, né? Que as disputas dentro do campo deles mesmo. Vamos pegar aqui, você sabe que tem diferença. Então nós temos que se apropriar disso e ampliar esses votos nossos. É uma coisa fácil? Claro que não é. Né? Tem que ter essa capacidade, essa habilidade, né? Tem a que eu falava o Brizola, a capacidade de engolir sapo, né? Então, mas eu acho que o presidente Lula tem muita clareza e por isso que eu acho que o cenário chega o ano que vem num cenário muito favorável. A gente que reverte essas pesquisas e chega num cenário de fazer uma grande disputa e de reeleição. O senhor falou dessa questão regional, eu queria retomar um ponto que a gente estava conversando sobre o espaço do PT no governo Riedel, e o senhor falou muito do que o governo Lula tem participado no governo do estado, com obras, com projetos. O que eu entendi é que me parece que na avaliação do senhor, o senhor imagina que minimamente o governo Riedel, por gratidão, deveria dar espaço, ou a campanha de Riedel dar espaço a Lula no ano que vem. Esse cenário regional é quase que me parece, olhando, uma coisa longe, porque os votos do Estado nas últimas eleições todos são da direita ou do centro-direita. E Riedel fazer um espaço de palanque para Lula parece hoje algo impensável, porque ele mesmo se apropriou ou tentou se colocar perto de Bolsonaro nas últimas eleições. Como é que o senhor acha que isso pode acontecer? Fabiano, eu sou daqueles... Ulisses Guimarães... Saudoso o Tancredo Neves falava que a política é que nem nuvens. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Né? Tudo vai passar de como vai chegar o governo Lula o ano que vem. Eu duvido que os prefeitos, eu vou te falar aí, prefeitos do PL têm me falado. Se o governo chegar forte, os caras vão ter mais, eles têm mais 2 anos, agora com nós, e se chegar forte, eles vão ter mais os 2 últimos anos deles.
né? Os caras não vai ter a coragem, vai fazer a campanha, não vai subir no nosso palanque, mas eu aposto muito que se chegar forte, vai ter uma liberação geral. E minha candidatura está centrada num dos pilares do PT e buscar o segundo voto desses municípios. Né? Não que o prefeito vá subir no meu palanque. Eu falo muito, carta eu sei escrever. Eu só quero que eles liberem os secretários que quiserem ficar comigo pelas ações, pelo reconhecimento dos meus mandatos. Meu mandato é muito presente nos municípios, com entregas concretas. Agora com o PAC, se você pegar nessa área, nós vamos ontem lá em Dourados, nós vamos entregar, vamos fazer toda a água em Dourados, nas aldeias, 54 milhões, sabe? Não tem cabimento. A economia crescer 6%, a gente se orgulhar, não, que é o dobro da média nacional. Se nós temos ainda os nossos povos originários sem água potável, se abastecendo em galão de 20 litros, o que adianta você ser católico, evangélico, espírita, se você não se indignar com isso, né? E isso o governo Lula está fazendo, voltou a fazer casa nas aldeias, voltou a botar essa infraestrutura nas aldeias, na agricultura familiar, está financiando pequenos agricultores, os caras choram que estão pegando dinheiro no Banco do Brasil, né? Então, e vai fazer agora cumprir a meta que precisa. Nós temos um compromisso com esse setor que nos elegeu. Se a gente tirar esse povo que está na beira da estrada, e é possível fazer, o INCRA está com tudo montado para fazer, se a gente assentar mais 4 mil pessoas, que os últimos assentamentos saíram na nossa época. Fui da Itamaraty, fui aqui da Tegim, lá em Nova Andradina, fui daqui da Eldorado, de Cidrolândia, né? Agora nós precisamos assentar, se a gente assentar 4 mil famílias, nós extensionamos a questão da agrária, que ainda é onde tem uma linha de choque com o governo Riedel. Então, você estava me dizendo, eu aposto que se a gente construir todas essas políticas, o Riedel vai ficar numa situação, e se o Lula chegar forte, e se ele for inteligente, ele é um cara inteligente, que ele vai tentar ser o de todos, né? Eu acho, e já tive a oportunidade de falar isso para ele, ele foi muito competente 2 anos e meio atrás. Ele soube trabalhar o voto do Bolsonaro, mas ele sabe que no segundo turno foi nós que demos a eleição para ele. Mais do que isso, tinha uma candidatura do Bolsonaro, que era do Capitão Contar, que ele era candidato desde quando ele se elegeu o deputado estadual mais votado. E tinha identidade com o Bolsonaro, que os dois eram capitão. O PL não tem um nome viável eleitoralmente. Pode olhar, não tem. Não tem um nome. Então, o Riedel vai ter que avaliar o que ele quer o ano que vem. E nosso prazo, como se perguntou, eu ganhando a presidência do PT, eu sou um cara que defendo a aliança, mas eu vou encaminhar a decisão que o PT, por maioria, tomar. Eu não tenho problema nenhum de sair do governo Riedel, nós temos que sair e construir uma candidatura. Vocês sabem que eu tenho dialogado e temos conversado com o Fábio, a possibilidade do Fábio vir para o PT. O ex-deputado federal, Fábio Tradi, como um candidato ao governo, o senhor está dizendo? Eu acho que, para enfrentar o Riedel, nós precisamos de uma candidatura conceitual. E eu acho que o Fábio se encaixa nisso. Se encaixa. E por isso que eu estou muito motivado para voltar a ser presidente do PT. Eu adoro estratégia. Deputado, essa questão voltando um pouco aqui essa questão do Riedel, a relação com o Riedel, o senhor estava contando aqui que o senhor teve uma conversa muito franca com o governador sobre o futuro do PT na base do governo do estado. O senhor pode dar um pouco de spoiler, um pouco de... Eu falei para ele o que faria o PT sair do governo? Não, eu falei para ele que a nossa, e aí eu estou falando assim sem nenhuma arrogância, a nossa presença no governo dele ajuda nós, mas ajuda muito ele. Porque ele não tem oposição na Assembleia. O PT sabe fazer oposição, se quiser fazer, né, estou falando assim, né, e nos interessa, por que nós estamos no governo? Primeiro, porque nós disputamos a narrativa aqui das ações do governo federal aqui, para nós é importante isso. Segundo, porque nós queremos disputar o Riedel, senão nós não iríamos para o governo, nesse cenário de tentar neutralizar ele o ano que vem. É possível, não é possível, né? Eu sempre acho que as coisas, eu acredito muito na capacidade, no convencimento. Eu acho que, se não for, nós vamos ter uma candidatura com esse perfil. E acho que ele tem se beneficiado muito da nossa presença no governo, né? Porque nós sabemos posição. Estava falando para ele. Citei, por exemplo, qual que é o presidente que vai delegar uma rodovia da 262 de Três Lagoas a Campo Grande, de Bataguaçu a Nova Alvorada, para o Estado fazer a concessão?
É uma rodovia de 10 bilhões de reais. Isso é a maior demonstração, um gesto de pai para filho. Ele que fez o projeto todo, né? Então isso, com mais as ações do PAC, com mais os investimentos. Se você pegar, estava vendo ontem, eu fui lá em Dourados, Hospital Regional de Dourados, 90% dos recursos é federal. É do Ministério da Saúde. Né? Ou seja, se você pegar os investimentos, a ministra Simone teve na Câmara de Vereadores, ela está falando, são 30 bilhões de investimento no Estado. Por isso que eu acredito muito que o ano que vem, e se a gente resolver esse problema agrário e baixar o juro para os produtores, de financiamento, de crédito para os produtores, eu acho que esse setor, uma parte nós neutralizamos. Porque pelas ações políticas do nosso governo. E eu acho que isso que vai fazer o diferencial para a reeleição do presidente Lula. E aí sim, se chegar nesse cenário, eu acho que o Riedel, evidentemente, ele tem uma habilidade política muito grande, vai ter essa capacidade de construir a estratégia dele. Claro que isso aí não cabe a mim definir, né? Mas nós vamos disputar isso. Senão nós vamos ter. Eu acho que uma candidatura, aí, o prazo para mim é outubro. Eu acho que o PT até outubro tem que tomar uma decisão de, sabe assim, e na boa sair pela porta do fundo lá, né? E mesmo assim manter uma boa relação no sentido de construir. A disputa política na democracia, ela é fundamental e ela é importante, sabe? E vamos debater de alto nível, vamos debater gestão, vamos debater concepção de governo, né? E eu acho que o governo do Riedel é um governo muito conceitual. Deputado, há um tempo atrás, não sei se uns 2 meses atrás, eu conversei não, deputado Kemp, acho que foi Kemp, posso estar enganado, se não for o Kemp, então foi um lápis de memória. Surgiu uma informação de que o ex-deputado Fábio Tradi iria se filiar ao PT, já faz uns 2 meses atrás, mais ou menos. Eu liguei pro deputado, pro Fábio, e aí, em que pé que estão as tratativas? Ele falou que naquele momento não tinha nada ainda. Aí o senhor traz de novo essa informação dessa conversa, dessa aproximação. Em que pé em que pé estão hoje as conversas? O PT formalizou um convite para Fábio Tradi ingressar no partido? Nós já fizemos um convite para ele, né? Ele pediu um tempo até outubro, ele precisa se reestruturar. Ele está no governo federal, ele é corregedor lá da Embratur, né? Mas pelo perfil do deputado Fábio Tradi, ele não seria o nome mais para o Congresso? Não, pode até ser a opção. Eu estou falando se tiver, que se ele se colocou à disposição, se ele tem disposição de vir para o partido, ele precisa pedir um tempo para ele resolver algumas coisas particulares dele, né? E ele, ou para ser candidato a deputado, ou, se for uma necessidade do partido, ele não descartou essa possibilidade. De sair para o governo do Estado. De sair para o governo do Estado. Sair para o governo do Estado, para fazer esse palanque para o presidente Lula. Quem tem visto as postagens do Fábio, né, demonstra a linha que ele já adotou, né? Ele tem um alinhamento tem defendido o governo, tem sido muito competente, e eu acho que assim, ele tem ganhado a militância do PT com as postagens dele, né? E claro que dentro desse cenário, nós também vamos estar conversando, vendo com a Simone, o que nessa linha, a Simone hoje tem defendido ela, como que fica o MDB, que na verdade, a gente vai ter aí até outubro, essa questão das federações, né, ou fusão, ou federação dos partidos. A reforma política que nós fizemos lá atrás, elas vão, cada vez mais vai ficar 5, 6 partidos, porque nenhum partido consegue montar uma chapa de deputados estaduais, deputado estadual e federal. Você precisa ter 9 candidatos, precisa ter uma vez mais 50% da vaga de deputado estadual, ou seja, você precisa ter 30, quase 32 candidatos, e cada partido tem sua chapa. Então isso, cabe só 4 ou 5 partidos aqui no estado, tanto é que você vê mesmo o governo, né? A gente tem acompanhado aí, o governo que tem a máquina toda do estado está falando em 2 ou 3 coligações só, né? Porque não consegue montar, você não tem quadros suficientes, ainda você tem que ter no mínimo 30% das mulheres, acho que as mulheres cada vez mais também ocupando esses espaços, mas ainda tem uma dificuldade, né, na montagem da chapa, né? E eu acredito que nesse cenário
o Fábio preenche para nós, é o melhor nome para a gente fazer essa disputa num cenário de um quadro, né, que tem essa capacidade de fazer esse debate em cima de conceito, de Estado, de estratégia, de desenvolvimento econômico, na defesa, para fazer a defesa do governo federal. Então, assim, eu acho que ele cresce muito. O presidente Lula, ele sai aqui no estado com os 40% que ele teve no segundo turno, pode ter certeza. A eleição do ano que vem vai ser uma eleição polarizada. Eu vou falar para você, eu não acredito nessa pulverização de 5, 6 candidatos. Desculpa, eu não acredito na polarização de uma candidatura só da direita. Vai ter 4, 5 candidatos. Isso nos facilita muito, mesmo com tudo aquilo que você falou, e é verdade, da avaliação do governo Lula, nas pesquisas eles aparecem empatados, mesmo aqui no estado, com a rejeição que estava vendo, está empatado aqui, né? E o presidente Lula nunca ganhou aqui no estado. Então, eu acredito que o cenário vai ser um cenário muito bom para nós no ano que vem. E falando ainda em derrotas e vitórias, deputado, o governo vem enfrentando muitas dificuldades, né, de diversos assuntos. Eu queria, antes de falar, por exemplo, do IOF, o Chuto pode até comentar, mas eu queria trazer já essa questão dos juros que o senhor falou recentemente. O presidente falou várias vezes que o país deveria ter juros mais baixos, o ministro Fernando Haddad também, mas ao falar sobre isso, que se tem a inflação sob controle e tudo mais, o juro continua subindo. É que na verdade parece um jogo que o governo, toda vez que fala, perde, porque o juro não baixa. O que o senhor pensa sobre isso? Não, primeiro, o Banco Central, o Congresso deu autonomia para ele. Então, né? Nós ficamos 2 anos e pouco, nós mudamos o presidente agora. Né? Mas mesmo assim parece. Claro. O que eu vejo? Eu até fui estudar um pouquinho a mais, né, sobre essa questão. Porque, inflação sob controle, Brasil crescendo, bombando, esse juro lá em cima. O problema é que ainda o controle, o juro, né, é uma das ferramentas que você tem para controle de inflação. Isso. Né? 2, o que eu vejo? O nosso novo presidente assumiu agora. Tudo é no comitê, você não decide sozinho isso. Eu tenho sentido, e as informações que a gente tem, e a nossa bancada tem cobrado muito. Nós recebemos agora, tivemos com o Haddad e depois tivemos com o secretário da política lá do Banco Central, né? Vai ter uma tendência, claro que agora teve esse plano da guerra, isso tudo tem implicação, você sabe que isso, né, é muito sensível o mercado, né, de começar agora em agosto, setembro, baixar. Né? E o governo também tem que baixar de forma responsável, né? Vou baixar e depois daí 3, 4 meses tem que aumentar. Então eu acho que o governo está se preparando, construindo, né, para as condições, e os indicadores todos são ou a maior parte são favoráveis para começar a baixar o juro, né? Até porque a questão do juro também tem a ver com a dívida pública. E com a dificuldade que o governo tem de enxugar essa despesa. É verdade. Cada 1%, estava vendo, acho que é 40 bilhões a mais de juro que se paga, né? Então a nossa bancada tem defendido isso, né? Não tem como, né? Esse setor tem que reconhecer e tem que dar sua contribuição. Está todo mundo fazendo sacrifício. Porque a taxa Selic é 15, deputado, para quem está na ponta, não é 15. É muito mais. É o segundo juro real mais alto do mundo. Chega a 22, 22. Para quem precisa tomar dinheiro ali, então isso acaba travando financiamento. Uma pessoa que quer comprar uma geladeira, não compra porque está alto. Carro, impensável, né? Então, e o mercado fala isso, que se você baixar, ele vai ter acesso, vai comprar, com isso gera inflação. Que é, sabe? Nós temos que quebrar essa lógica. Agora, evidentemente que você, né, tem todas outras variáveis que tem que ser avaliada, e acho que o governo constrói, porque pode falar tudo do presidente Lula, mas ele é extremamente irresponsável. Ele fala, quem administra, eu trago lá da minha mãe, esse compromisso, não é vocês que vão me ensinar essa questão de gestão, de compromisso, de ser responsável com a economia. E pode olhar os 2 governos dele e agora também, os números mostram isso, né? Então, eu acredito que o Banco Central, o Ministério da Fazenda, com planejamento, né, com a equipe econômica toda, ela prepara para baixar o juro agora a partir de agosto. Deputado, essa questão que as pesquisas têm mostrado ultimamente, da queda no índice de avaliação positiva do governo, tem muito a ver com algumas crises que nasceram ali dentro do próprio governo, né? Essa questão, por exemplo,
Essa última foi o aumento da alíquota do IOF. Né? Alguns meses atrás foi a questão não da tributação, do mas PIX. Do PIX, da norma da Receita Federal sobre, né? Sobre PIX. E também essa crise, essa desconto indevido da folha dos aposentados. Uma coisa que já havia muito tempo atrás, demorou acho que muito para se resolver. São coisas que nasceram ali e que reverberaram de uma forma, né? E se você falar nisso nas redes sociais, comenta-se muito sobre isso. Isso segundo as pesquisas, afetou na credibilidade, na aceitação do governo. A comunicação do governo o governo não está conseguindo se comunicar, explicar o que está sendo feito, o que vai fazer, o que está acontecendo. Deixa eu falar, eu acho que o governo tem um problema de comunicação, mas tem um problema também do governo, que na verdade nesses 3 assuntos, o PIX, né, o IOF e o próprio negócio do INSS, eles entraram na nossa bolha, nesse público nosso, né? Porque o negócio do PIX, o cara achou que ia taxar ele, que a partir dali ia ter todas as informações a respeito dele, né? E você pega, quem está na informalidade utiliza muito dessa ferramenta. E o governo não soube se comunicar, depois voltou atrás. Então, quando o governo está preparando para alçar voo, vem uma porrada dessa, né? Mas no que voltou atrás, deu veredito, viu, né? Sim, mas na verdade, você sabe, todo mundo sabe que não era para pegar e atingir esse setor, né? Mas nós perdemos esse debate e eles entraram nesse público nosso, tanto é que isso trouxe um desgaste enorme, levou o governo a recuar. Nós temos discutido na bancada o seguinte: o governo precisa decidir e depois de decidir tocar, não dá para ficar, vai e volta, recua, né? E claro que a gente entende que isso é muito sensível por causa dessa vulnerabilidade que o governo tem com relação ao Congresso, né? Não é fácil o que nós estamos passando, você administrar com o Congresso que nós temos, onde nós temos de 513 deputados, nós temos 100 nesse campo nosso. Nós temos 67 e mais chegamos a 100 no campo da centro-esquerda, que tem, sabe? O restante é voto a voto, tema a tema, né? Projeto por projeto sendo votado, mesmo com todos os espaços, né? Que os partidos de centro têm ocupado no governo. Eu acho que o governo tem que administrou mal isso, né? Errou, cometeu esses erros, né? Corrigiu, mas eu ainda acredito que nós precisamos agora ter uma posição de governo, ter um comando, né? Unificado e isso muito alinhado com os líderes de partidos que estão na base e botar na pauta os projetos que têm minimamente condições de ser votado e aprovado, né? Porque a partir agora de outubro, né, aí já é eleição. Então o governo tem que ter clareza, aproveitar num pacotaço lá. Eu defendo, eu falo pela minha experiência e por tudo que eu já vivenciei naquele congresso, né? Ou o governo pega o pacote, que ainda nós precisamos votar esse ano, e vota agora logo depois do segundo semestre, faz um acordo com a base aliada para votar e tira aquilo que é polêmico, joga para depois, né? E para preparar a estratégia para o ano que vem. Deputado, em 2017, vou falar um pouquinho da trajetória do senhor também. O senhor teve um episódio de ter virado réu numa investigação da Lava Jato, uma denúncia que foi oferecida pela PGR em 2015, aceita pela segunda turma em 2017. A ação citava crimes como corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Segundo a PGR, havia indícios de que o senhor teria recebido propina de R$1 milhão em troca de apoio político a dirigentes da Petrobras que fossem coniventes com o esquema de corrupção. Aí, em 2020, por unanimidade, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu o senhor por essa denúncia. Como é que foi esse processo, na opinião do senhor, e como isso mexeu com a sua trajetória política? E também nessa família também. Não, deixa eu falar. A primeira coisa, cara, foi uma coisa que me marcou muito. O problema não é você ser investigado. Acho que todos nós que somos agente público temos que estar abertos para ser, e estamos sujeitos e tem que estar aberto, não tem problema. O problema é a forma. Fizeram uma acusação tão absurda, tanto é que eu fui
absolvido por unanimidade, com o voto do relator, do Fachin, da Carmen Lúcia. Teve outros que foram absolvidos de 4-3. Eu fui, cara, tentar vincular eu ou o Collor. Eu nunca tive com o Collor de Mello. A denúncia era que eu e o Collor era chefe de uma organização criminosa. Se eu nunca tive na vida com ele. Se eu falasse até com alguns companheiros meus de partido, até ia falar, pô, esses caras são meus companheiros, convivem comigo. Era tão absurdo, né? E isso que mais me indignava, porque isso afeta muito a família, não é fácil, né? Porque a gente vive do quê? Da credibilidade. A gente vive, né? Mas eu acho que tudo acaba servindo para você sair fortalecido. Eu vivi 6 anos com muita angústia, né? Dizer assim, né? Respondendo, mas eu sempre tive muita autoridade, credibilidade. E quando você está convencido que você não deve, né? Isso te fortalece mais. E minha família foi muito importante para mim, né? Todos do meu lado. E depois, né? Só que eu faço um estardalhaço na denúncia. Quando fui absolvido, saiu lá 2 ou 3 linhazinhas que foi absolvido por unanimidade. Mas eu ando esse estado. As pessoas sabem quem eu sou, me conhecem, né? Agora, também, ao mesmo tempo, tudo isso me serviu para me fortalecer muito. A militância do PT me deu muito respaldo, os meus companheiros, os aliados, porque conhecem a minha história, né? Sabem onde eu moro, conhecem meu patrimônio, sabem que eu sou um cara que vivo da política e vivo para a política, não tenho outra atividade, né? Mas foi talvez um dos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida. Mas isso tudo acho que tem que servir para alguma coisa. E acho que quando você tem um propósito e que você... Eu sou um cara muito temente a Deus, né? E assim, eu sou um cara de enfrentar os problemas. Eu enfrentei de cabeça erguida, eu respondi, fiz toda a minha defesa. O processo está arquivado? Foi extinto? Extinto, arquivado, né? E claro que isso também me deu um salvo-conduto, né? Porque eu vou falar para você, uma investigação dessa, os caras investigam tudo, né? E graças a Deus, né, eu tinha minha consciência muito tranquila, tanto é que eu andava de cabeça erguida, enfrentava todos os questionamentos, e acho que hoje eu voltei a viver meu melhor momento político. Falando em corrupção, a gente aproveita, então eu quero aproveitar essa deixa para falar sobre esse embate do INSS, ou esse episódio do INSS, que ele é o que mais dói você imaginar que aposentados, pensionistas, pessoas que contribuíram para o país a vida inteira e em algum determinado momento têm seus descontos não autorizados em seus benefícios, e isso teria participação de servidores do INSS, como mostraram as investigações da Polícia Federal. O governo tem acertado em enfrentar esse caso? Eu acho que tem. Primeiro, nós temos que parar. Eu não sou daqueles que a culpa é de lá ou é daqui. O problema é que nós temos que botar o setor competente para investigar. Começou lá atrás, continuou. Agora, você só apura se você tiver as instituições voltadas para isso e com toda a liberdade para investigar, né? Seja o Ministério Público, seja a Corregedoria, seja a AGU, e o governo fez correto, afastou quem tem que afastar, vai pagar, né? Que é esse crime que cometeram contra os aposentados, né? E acho que aí é disputa de narrativa. Acho que o governo começou agora a ganhar, a construir a narrativa correta, né? Fez-se o levantamento para saber realmente o que foi, quem que foi penalizado, quantos que foram prejudicados, qual que é o tamanho desse rombo, e ir para cima do patrimônio dessas pessoas que foram canalhas com os aposentados, que se beneficiaram, né? Seja ele nas pessoas jurídicas, nas empresas, seja na pessoa física, para recuperar e pagar aquelas pessoas que foram lesadas, né? Claro que isso traz um desgaste, né? Mas eu acho que não tenho dúvida que o governo tem agido corretamente e está tomando as decisões que tem que ser tomadas. A questão do recurso é uma coisa resolvida. O governo vai ter pagar, recurso. vai ter recurso e vai pagar. Deputado, estamos já na reta bem final do nosso debate, já quase 1 hora de conversa, passou rápido. A gente percebe não, é um fato, né? Os grandes partidos estão se movimentando para formar federações, né? O que tá mais ou menos já acertado é União Brasil com PP, está bem encaminhado, parece que só falta agora aval do TSE.
MDB Republicanos, parece que em julho agora já meio que formalizam. O PSDB quer entrar nesse nicho, o PSD também. Eu pergunto, os partidos de centro-esquerda, o PT hoje tem uma federação tem uma federação formada hoje com o PCdoB e com o PV, né? Está buscando, por exemplo, outros partidos como o PSOL, como talvez o PSB, o PDT, ou isso... Não, a nível de federação, porque você construir uma federação não é fácil. Você viu agora aqui o PSDB com o Podemos. Porque isso implica você arrumar em cada estado quem que tem o controle, para quem que fica, né? Nós hoje temos, eu acredito que a gente vai manter, né? Porque o que é uma federação? É um casamento por 4 anos. Você refaz o casamento ou você extingue, né? Ou acaba. Eu acredito que a gente vai manter a federação. Tem discutido talvez o PDT, né? O PSB hoje está se estruturando como um braço aliado do nosso governo, né? Que é o Alckmin, que está na vice-presidência, né? Pleiteia continuar tendo a vice-presidência. Acho que agora assumiu o prefeito lá de Recife, um garoto novo, né? A presidência do partido, está andando o Brasil todo, acho que é um partido importante. E acho que o governo tem ajudado, porque o governo precisa ter um partido aliado. E hoje o governo já escolheu, é o PSB. Né? E acho que caminha para cada vez mais reduzir o número de partidos, ou fusão ou federação, né? Eu acho que o PSDB hoje ou vai se extinguir ou vai fazer uma federação, né? Até porque já saiu o governador a governadora de Pernambuco, já saiu o governador do Rio Grande do Sul, só está o Riedel, né? Então eu acho que nós, por exemplo, vamos estar trabalhando para ter o PDT. Não sei se viram, o Ciro até está saindo, o PDT já se manifestou que vai ficar com a reeleição do presidente Lula. O Ciro está indo, acho que para o PSDB, para ser candidato a governador lá no Ceará, né? E o PSB. E claro, o que eu acho? Vai ter muitas alianças estaduais. Eu acredito que muitos dos partidos de centro, do centrão, caminha para aquela velha, quem olhar a história, né, de não ter candidato a presidente, vai fazer as alianças em cada estado com o governador, que só justifica esses partidos também, e o presidente Lula manter esses partidos um pouco dentro dessa estratégia, né, para ele ampliar o palanque dele. Eu não acredito que todos os partidos vão ter candidato a presidente. E você lembra como era o MDB? O MDB, o antigo PMDB, a metade dos estados eram com Lula, né? E outra metade aqui, o Sudeste, a maioria era com PSDB, né? E uma parte estava no governo, outra parte fora do governo, e o governo sabia administrar isso. E eu acho que a política do presidente Lula não muda muito, né? Ele, quando mantém esses partidos, ele vai tentar flexibilizar, quebrar essa unidade toda dele, do centrão, para quebrar isso, com alianças regionais, por estado. Então, a questão regional, para encerrar aqui nosso bate-papo, o Riedel, ele é favorito para 2026, ou o senhor acredita que pode surgir um nome competitivo até lá? Não, eu acho que o Riedel, ele é favorito, embora o governo dele, eu comecei a falar aqui, é um governo, na minha opinião, muito mais conceitual, ainda de poucas entregas, se tem muito nessa coisa do desenvolvimento aqui, da rota da celulose, das indústrias para cá, isso é positivo, né? Mas precisa entregar. E é um governo que não tem oposição, né? Não tem oposição, né? Agora, ele é o favorito, vai depender como ele vai construir isso. Eu já vi a eleição, Delcídio era favorito, vocês lembram disso? Franco favorito, estava com 65%, né? As pesquisas que eu vi aí, ela tem uma fragilidade nesse voto positivo que ele tem, numa parte desse voto positivo que ele tem, que não é um voto consolidado. Então tem espaço para a oposição crescer, né? Aí vai depender muito do perfil do candidato, da capacidade de contraditar as ações do governo, né? A depender dos caminhos, o PT pode virar oposição ao governo Riedel de repente? Com certeza, não tenho dúvida. E o candidato seria Fábio Trades, ele topou. Outro candidato do PT, né? Entendeu? Assim, mas eu defendo que seja um candidato de preferência de fora, com o perfil do Fábio, né?
entendeu? Uma candidatura que se contraponha, que se discuta conceito de Estado, de gestão, né? Que tenha essa capacidade para fazer esse enfrentamento, né? E evidentemente que seja da política também, né? Bom, a gente está chegando ao fim de mais um episódio do podcast Política de Primeira. Agradecer, deputado, sua presença, a entrevista e por responder a todos os nossos questionamentos. Eu que agradeço, Fabiano, Su, por essa oportunidade, dizer que, para mim, poder fazer aqui, falar um pouco, contar a história, né, os bastidores, e falar um pouco da estratégia, é uma coisa que eu sou muito, me anima muito, gosto muito. Eu sou um apaixonado por esse movimento, por isso que eu estou quero voltar a ser dirigente, né? Eu acho que é fascinante a estratégia, você debater, discutir, trabalhar cenários, né, os desafios. Evidentemente que você tem que recuar, você tem que avançar, como que você faz os bastidores. E eu acabei fazendo uma boa parte da minha vida, mais de 20 anos isso, e depois eu estou na outra metade como parlamentar. E eu tenho falado que eu quero voltar a ser dirigente. Ou eu sou candidato a senador, ou muito difícil ser candidato a deputado federal, né? De novo, um 7º mandato. E talvez seria uma das eleições muito boa para me fazer. É que eu sou me entrego demais. Eu exerço esse 6º mandato com a mesma intensidade do primeiro. A mesma intensidade. Ontem eu estava lá em Dourados, fiz Antônio João assentamento, fui lá em Dourados na aldeia, voltei para cá, fiz 2 reuniões, fui ver meu Botafogo ontem, né? Mas estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês, dizer que, né, essa oportunidade de poder estar falando um pouco mais da minha vida e também das minhas ações, do que eu penso. Acho que é muito importante um programa desse que vocês estão fazendo. Acho que é importante que a gente, às vezes, na política, as pessoas falam, eu não gosto de política, não tem nada a ver com a política, mas a gente gostando, não, tudo passa pela política. Aí tem que saber escolher, né? Aí é evidente que individualmente cada um escolhe aquilo que acha que é o melhor. Agora, é importante, a gente gostando não passa pela política. E acho que um bate-papo como esse, vocês só reforçam isso e legitima essa coisa da importância que tem a política para todos nós brasileiros. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Doutor, obrigado. Valeu. Mais uma vez. Até. E agradeço a você pela sua audiência aqui no podcast Política de Primeira, reforçando o nosso pedido para que você curta a nossa página, curta os nossos vídeos, se inscreva para receber as notificações de todo o conteúdo novo que aparecer aqui no portal Primeira Página. Muito obrigado pela companhia em mais um episódio do podcast Política de Primeira e a gente espera no próximo episódio. Reveja todos também no portal Primeira Página. Até lá! É só acessar o